A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Neste sábado vamos continuar a batalhar num assunto que é transversal a toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, que é este aspecto da ansiedade. Estamos muito ansiosos, por vários motivos, tem a ver com incertezas, com falta de fé, com a nossa fase de vida, da vida. Muitos daqueles que estão a passar, às vezes, sei lá, eu não sou médico, mas, por exemplo, a andropausa, menopausa, essas misturas hormonais, enfim, só para falar de algumas coisinhas, mas há muito mais a falar, em especial aqui no que concerne à visão espírita, porque nós sabemos que o mundo está a seguir cada vez mais acelerado e o mundo cada vez mais pede soluções rápidas. E nós estamos a viver com ansiedade pelo futuro. Na era do quero tudo agora, saber esperar, caros amigos, é uma virtude. É uma grande virtude o saber esperar, que é aquilo que nós não estamos a conseguir fazer. E a ansiedade é considerada por muitos estudiosos como a doença do século XXI. E muitas pessoas se reconhecem ansiosas nos dias de hoje e se sentem reféns. Ansiedade é uma emoção natural que podemos sentir em determinados eventos da nossa vida. É um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas, uma resposta do organismo que estimula a secreção de adrenalina. Serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta e expectativa sobre o que está por vir. Todavia, a ansiedade excessiva e mais persistente se transforma em transtorno psicológico, influenciando ativamente a rotina e escolhas da pessoa. Nessa situação, constantemente, há a antecipação de uma ameaça futura ou iminente, independe se essa ameaça é real ou simplesmente percebida. Essa psicopatologia traz perturbações físicas, como no caso da respiração, na digestão e no sono, em especial no sono. E pode-se manifestar de diversas formas, deixando-nos irritadiços e acelerados, ou mesmo abatidos e desesperados. É um transtorno que traz desconforto e desequilíbrio. O indivíduo não consegue lidar de forma saudável com o seu cotidiano porque há excesso de futuro, isto é, quando vivemos fora do momento presente, sempre na expectativa de algo que deve acontecer relacionado ao futuro. Agora vamos conversar um pouco sobre esta ansiedade que nos prejudica. A patologia que extrapola os limites naturais e assola milhões de pessoas pelo mundo. A ansiedade parece muito atual, bem especificada e estudada. Porém, é um fenómeno muito antigo sobre o qual Jesus já falava há mais de 2000 anos. Quando ele dizia, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Nessa passagem, Jesus, longe de nos coagir à displicência com o futuro, ou à preguiça e indisciplina, nos adverte sobre a inquietação que nos desgasta e atrapalha o serviço no bem. O Espírito Emmanuel cita a ansiedade como um dos piores corrosivos da alma. Corrosivo este que vai minando as nossas forças de realização no presente e que cria estados desequilibrados que nos levam a atos precipitados. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma, como disse Emmanuel. Da nossa parte, é justo que colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação. Repito, nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. A ansiedade patológica, mesmo que seja leve, faz parte da sociedade atual. Isso porque hoje vivemos submetidos a muitas exigências e pressões para a produtividade, a ponto de que suportamos constantemente um nível tolerável de stress.
Se de um lado vivenciamos conquistas velozes e extraordinárias para facilidades tecnológicas, de outro, infelizmente, ainda não conseguimos encontrar a harmonia dos sentimentos e o equilíbrio das emoções necessários à plenitude. As dificuldades internas refletem-se em problemas de como lidar com a realidade externa. Os tempos atuais favorecem a ansiedade pela quantidade de estímulos externos. Queremos urgência e respostas rápidas. Por exemplo, nas redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas, chegamos a pensar que seremos desaprovados se não respondermos imediatamente. Temos que estar o tempo todo conectados para não perdermos nada. Com isso, há a síndrome do pensamento acelerado. Estamos induzidos a pensar cada vez mais depressa e de forma mais superficial. Não há tempo para coisas profundas. A quantidade de coisas que nos chega ultrapassa e transborda o nosso limite de processamento. Além disso, há uma criação artificial intensa de necessidade por bens de consumo. E tão logo esses bens são consumidos, surgem novas necessidades materiais. Existe o desejo pelo novo como uma oportunidade de ser melhor e diferente do outro. Assim é o ser humano moderno, eternamente insatisfeito e frustrado com a realidade, preso nas seduções ilusórias. Afinal, ansiedade, meus amigos, ansiedade pelo quê? Há muitos motivos que encontramos para nos preocupar a mente. Ficamos ansiosos para resolver nossos problemas do mundo, seja no trabalho, na família, na aquisição de bens ou também para superar as nossas muitas imperfeições. O facto é que estamos acostumados ao imediatismo e queremos solucionar tanto as novas exigências como as dificuldades de séculos no estalar de dedos. E quando não conseguimos, sentimos-nos frustrados, agoniados e impacientes. Motivo pelo qual a ansiedade pode levar mesmo à depressão quando não atendemos às nossas expectativas. Entretanto, devemos tentar ir além da resposta direta à pergunta: porquê é que eu estou ansioso? Perguntarmos a nós mesmos: mas porquê, Pedro, porquê é que estás ansioso, pá? E assim buscar compreender o que é que está por trás dessa ansiedade, ou seja, o seu real motivo. E perguntando-nos a nós mesmos: que movimento é que a minha alma está a sinalizar quando apresenta os sintomas de ansiedade? No livro O Homem Integral, a reflexão de Joana de Ângeles gira em torno da desumanização dos dias atuais. Isto é, da desconexão do indivíduo em relação a quem realmente se é, para atender uma sociedade de aparências, onde se valoriza o ter em detrimento do ser. Há uma supervalorização da imagem que vale mais do que a realidade. Todos parecem viver como se tivessem que cumprir uma ordem invisível em que precisam ser visivelmente felizes e vencedores para os outros. Existe o medo de ser quem se é, de não ser aceite, de ter que ser mais e melhor constantemente. Dessa forma, a pessoa tenta adequar-se, moldar-se para atender um ideal coletivo, muitas vezes inalcançável. Quanto mais cultuamos esse ideal, mais nos tornamos presas dele. Quando buscamos nos adaptar a padrões estabelecidos pela sociedade competitiva, frequentemente exigimos de nós condutas que extrapolam os nossos limites. Impomos-nos uma postura alerta de adaptação exterior, de melhorar sempre por fora. Isso tudo é gerador de ansiedade. Ocorre assim, caros amigos, um ciclo vicioso, porque nós não conseguimos atingir as exigências sociais e temos mais receio de nos mostrar como somos e de sermos rejeitados. Essas exigências promovem o desamparo e a insegurança pessoal. Nós descarregamos as ansiedades em comportamentos compulsivos, como no consumismo. Nós ainda, a semana passada, falávamos nas dependências químicas. Isto aqui tem alguma relação também, ok? Porque nós descarregamos as ansiedades em comportamentos compulsivos, como no consumismo, por exemplo, da alimentação desenfreada, nos cuidados neuróticos com o corpo, na bebida ou no cigarro.
Os vícios ou mudanças externas decorrentes da ansiedade são variados, mas indicam que por dentro estamos a nos ignorar. Sobre isso, Joana de Ângeles nos diz no livro O Ser Consciente o seguinte: esmagado por conflitos, o homem moderno procura mecanismos de escape em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os sectores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados pela angústia e insatisfação. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente. Porém, não podemos erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. E nessa tentativa de soterrar os conflitos íntimos sobre preocupações exteriores contínuas, fica clara a evasão da realidade. Preenchemos todos os minutos de nossas vidas com 1000 atividades para conquistas externas, porém isso diminui a nossa capacidade de observar a nossa vida interior. Caros amigos e ouvintes, a falta de clareza interna traz um sentimento de vazio existencial. Sem saber qual o objetivo de estarmos aqui, quem sou eu, de onde venho, para onde vou. Ao colocar o mundo material acima das necessidades espirituais, o indivíduo desconecta-se da sua essência. De que adianta investir tanto para ser algo valoroso no mundo transitório sem alimentar as verdades do espírito imortal? A falta de maturidade psicológica do ser reflete-se no apego às pessoas e às coisas materiais. E isso acaba por reforçar a rejeição por si mesmo, a instabilidade emocional e o desajuste. O indivíduo que tem ansiedade em geral é alguém que tem baixa autoestima, em que permanece a sensação de que se está a dever o tempo todo, parecendo que sou menos do que deveria ser, menos produtivo, menos bonito, menos rico, etc. Ou também a sensação que se está desatualizado, sempre a precisar saber ou ter o novo, algo de novo. Enfim, a pessoa sente-se constantemente não merecedora e em débito com algo que nem se sabe o que é. Criamos a ilusão de que para sermos amados por Deus, pelo próximo ou por nós mesmos, temos que ser perfeitos. E isso, caros amigos, não é verdade. O Pai, o Criador, ama-nos como nós somos, com todas as nossas imperfeições. Nós amamos os outros, mesmo sendo os outros também imperfeitos. E assim também podemos e devemos nos amar, imperfeitos que somos. Dentro da ansiedade, muitas vezes há falta de aceitação interior. Há a busca pelo amor do outro, provavelmente para preencher o buraco do nosso próprio desamor. Se caminhamos na direção de situações de destaque, de valorização, na tentativa inconsciente de realização de amor em si, que não chegará por essas vias. Agora, como é que o Espiritismo nos ajuda com a ansiedade? Em primeiro lugar, nos ajuda a entender quem somos, nos colocando fora dessa ilusão, desse fluxo de coisas que se perdem. É um acalento para o coração ter o conhecimento de que somos almas imortais. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual e não aqui. Estamos sempre a evoluir ao longo de toda a eternidade. Nunca iremos retroceder na evolução. A virtude adquirida é patente do espírito. Através da reencarnação teremos quantas existências forem necessárias na carne para alcançar a pureza de espírito. Se falharmos, temos o arrependimento, a expiação e a reparação como forma de apagar a falta. O amor e misericórdia divinos são infinitos. Estamos aqui para evoluir espiritualmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A essência divina habita em nós e esta transparece à medida que buscamos a sabedoria e o amor. Jesus é nosso guia e nunca nos abandona. Além do mais, temos o auxílio de um espírito protetor que nós conhecemos por anjo da guarda, que nos induz ao bem. Espírito protetor.
Nós temos o livre-arbítrio para a escolha das nossas ações e somos responsáveis pelas mesmas. Errar perante a lei divina ainda é normal no nosso nível evolutivo. Porém, persistir no erro atrasa o nosso destino, ou os nossos destinos. O nosso único destino é a felicidade plena junto ao Criador. E alcançá-la só depende de cada um. Por isso, a doutrina espírita clareia o nosso futuro, dando-nos fé raciocinada e esperança. Sabendo que há vida além desta existência, o olhar se modifica. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no futuro, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Sabendo temporária a sua estadia no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. O homem pode suavizar ou aumentar o amargo ou o amargor das suas provas conforme o modo por que encara a vida terrena. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea e ele a vê como um ponto no infinito. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Conhecedor destas verdades, até mesmo a ansiedade, produto das autoexigências de perfeição espiritual, se suavizam. Pois sabemos que temos que dar um passo de cada vez, um dia de cada vez, rumo a essa perfeição. Isso não quer dizer que devemos deixar a evolução para depois, visto que cada vez que adiamos a ação dignificadora a favor de nós mesmos, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis, mas sim que é necessária a calma para o êxito. Para o êxito é preciso ter calma. A calma, caros amigos, inspira a melhor maneira de agir e não reagir. E sabe aguardar o momento correto para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda, a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. A ansiedade tem a ver com a falta de confiança em nós mesmos e falta de confiança no Criador. O grande desafio contemporâneo, caros amigos, para o homem é o seu autoconhecimento. Se a ansiedade é resultante de uma equação interior, da alma aturdida, devemos nos voltar para essa dimensão em busca de respostas mais profundas, ou seja, procurar mergulharmos em nós mesmos e sabermos quem somos. É muito importante fazermos um exame diário ao deitarmos, ainda sentados na berma da cama, não deitados porque o sono aparece e vem aquela confusão mental, sentados ainda. Se tivermos, não é preciso muito tempo, 1 minuto, para fazermos um balanço diário daquilo o que é que nós fizemos neste dia, o que é que eu fiz de errado que devo corrigir, a quem devo pedir desculpas por esta minha atitude reativa. Porque é que eu me alterei? Porque é que eu aumentei o tom de voz? Não era necessário. Aquela pessoa não tinha nada a ver com isso. Eu amanhã devo pedir desculpas se eu encontrar sim. Fazer os possíveis para pedir desculpas a essa pessoa. Ou então, se alguém me pedir perdão, perdoar essa pessoa. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu? Eu que sou uma pessoa cheia de imperfeições. Fazer um balanço. O que é que eu fiz? Tentar passar em revista mental desde que me levantei naquele dia até me deitar na berma da cama. O que é que eu falei? Como é que eu conversei com a minha mulher? Como é que eu conversei com os filhos? Como é que eu conversei com os vizinhos? Como é que eu agi com os meus colegas? Tentar ali fazer e tentar perceber porque é que eu reagi desta forma. Porque é que já estou a pensar na semana que vem? Ainda falta tanto tempo. Porque é que já estou ansioso?
Porque nós queremos estas coisas à nossa maneira. Nós não podemos esquecer que os problemas que nos surgem, muitas vezes são inesperados e são necessários para a nossa evolução. Portanto, vamos manter a calma. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, como dizia Jesus. Que a gente, o dia da manhã, já tem os seus próprios problemas. Vamos nos concentrar no dia de hoje. O dia de hoje já tem os seus problemas. Então vamos um problema de cada vez, com calma, e não fazer sozinhos, está bem? Pedir ajuda, ter a humildade. Para pedir ajuda precisa de humildade. Mas nós somos muito orgulhosos, queremos resolver as coisas sozinhos. Não, vamos pedir ajuda, pedir opinião. Como é que eu vou resolver isto? E perante determinada ação mais violenta, ter calma. Vamos manter a calma e não reagir. O mundo já está cheio de reações. E o mundo está como está por causa das reações. Vamos agir, vamos desintonizar com o mal e fazer mais uso do diálogo com o nosso espírito protetor, mais conhecido pelo anjo da guarda. Caros amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado com outra temática. Até lá, um grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.